baixar o investimento 50 gramas. Então um anel desse, em vez de eu botar 200 gramas, eu vou botar somente 150 gramas, tá? Então, aí o que acontece? A minha peça, ela vai estar para cima do centro térmico, ó. Meu centro térmico baixou também, ó lá. E a minha peça tá fora do centro térmico, tá? Então é dessa forma que a gente acaba tendo lucro dos nossos trabalhos. E não usar material ruim, de péssima qualidade, mais barato. É trabalhar com materiais de qualidade e a gente poder economizar sem perder o nível do nosso trabalho. Ok? Pois não. Deixa eu fazer uma pergunta. Acontece comigo lá, cara, fundição, depois de fundido, o anel tá bonitinho, tiro do forno, lindo, lindo. E eu faço a fundição e ele começa a trincar aos poucos. É normal? Uma observação do Zé aí, tá? A questão das micropérolas, do açúcar, aqueles pozinhos de cupim na barra, tá? Então, pensando num contexto geral, em questão de grandes volumes de resina, ao meu ponto de vista, isso não faz muita diferença. Mas ele acabou de me justificar uma coisa que faz todo sentido e eu não tinha percebido. Em áreas grandes, a gente não percebe o descolamento da resina. Mas quando a gente tem implantes mais lingualizados, onde a gente precisa afinar ao máximo essa resina, comigo já aconteceu de eu fazer, afinar, prensar normal, afinar no acabamento e tá tudo belezinha. Dou o polimento e aí quando eu vou ver nesse local que tá bem fininho, acontece de dar uma trinquinha. Então você fala, caraca, o que aconteceu? Houve ali uma contraçãozinha da resina. E como o componente estava liso, tá? Ele trabalhou. Agora, com esse açúcar ou micropérolas, o pozinho de cupim, isso não acontece, porque nesse pouquíssimo espaço vai ser de grande utilidade essas micro retençõezinhas no metal ali, que não vai deixar nessas regiões principalmente descolar a resina, tá? Então eu não fazia isso, agora eu vou passar a fazer nos meus casos, tá? Por quê? Porque eu sempre fiz minhas barras lisas e nunca tive problema. Mas uma vez ou outra incidia de acontecer esse processo de dar essa trinquinha em regiões extremamente finas. E agora ele me alertou por uma situação. Então eu vou passar a fazer, principalmente nessas regiões, essa colocação desse açúcar ou do cocôzinho ali de cupim, açúcar, justamente... de cupim, a semente de fumo também é legal. Mas eu não fumo, eu não trafico, então... Semente de fumo, você vai lá no broto, na flor do fumo, depois que ela seca e tira a sementinha. Sal grosso? Legal. Tá? Então isso vai fazer bastante importância. Tá? Aqueles casos que os implantes ficam bem para palatina, nos superiores, que os dentes vão bem lá para frente, que não foi planejado nada, que nem eu mostrei ontem, esses casos a gente vai tentar afinar o máximo, porque já está mal localizado o implante, então nós vamos tentar afinar ao máximo a resina. Então, para evitar isso, essa solta, essa trinca, nós vamos colocar isso daí, tá? Então isso faz importância nessas regiões. Em grandes regiões eu não vejo necessidade, porque abraça tudo, abraça toda a barra, não acontece. Mas para espaços pequenininhos faz todo o sentido. E tem muito colega... Então eu acho que eu resolvi um problema que eu tinha. Às vezes acontecia. E aí eu trabalho prontinho, eu tinha que ir lá e rasgar a trinquinha. Parabéns. Show de bola. Obrigado, Zé. Muito obrigado. Parabéns. Resolveu um problema que eu tinha, tá? Bacana, obrigado. Entendido esse cálculo aqui? Sim. Beleza. Então agora, ó, vamos todo mundo fazer isso daí, beleza? Vamos fazer o seguinte, vamos descer lá, a gente não podia ligar o forno. Agora eu já vou ligar o forno para a hora que a gente começar a incluir, o forno tá 950 graus. A gente cortar e puxar, a gente vai ver um pano cheio de furo, né? Não existe uma papila lingual e uma papila e um tecido vestibular e um tecido no palato, é um tecido só. Uma ligação. Aí o pessoal fala assim, mas se você faz esse recorte e joga a papila para lingual, vai reter alimento. Vai, mas aí você tem outros subterfúgios para você proteger essa papila, que nem o Palacil. O Palacil é uma coisa que você protege as suas papilas. Tá vendo que eu não faço um recorte reto, eu faço um recorte já meio... Porque se a gente for olhar, se a gente for analisar
as linhas de luminosidade do dente, quando você tem as linhas de luminosidade que você corta, você pode ver que nas proximais aqui, o esmalte ele converge, né? Você vê as linhas de luminosidade, você vê. Então ali você tem uma área de cimentação, de cimento puro, que você tem que proteger. O que protege? O que protege essa área desse esmalte é essa curvinha que você faz da papila, que você deixa mais natural a tua escultura. Tá? O canino ele mostra muito essa curvinha, esse Szinho que faz na papila. Nunca esqueça de pronunciar no incisivo central o zenith, né? O zenith é a parte mais apical do esmalte. Então quer dizer, você tem a coroa protética, na divisória do esmalte já entra a coroa clínica, né? Então o zenith ele parece uma retração gengival. Só que ele não é uma retração gengival, ele só passa a ser uma retração quando ele ultrapassa a coroa protética. Ultrapassou a coroa protética, ele é uma retração gengival, já não é mais um zenith. Aprendeu comigo. O legal desses recortes é que quando às vezes você monta um dente com uma inclinação, você inverter a inclinação do longo eixo, né? Porque o longo eixo dos pré-molares eles são retos, né? Do lateral ele é inclinado e do central ele é reto, às vezes um pouco inclinado. Se você faz uma inclinação dessa, nesse tipo de recorte você pode compensar essa inclinação que você deu e você deixa o dente reto de novo. Então quer dizer, a escultura tem tudo a ver, né? Aqui, ó, o longo eixo dele está um pouco invertido, então eu consigo fazer uma correção. É pouca coisa, então eu consigo corrigir. Ó. Tá vendo que eu não trabalho com instrumental só para fazer o recorte cervical. Ó. Tenho reparado muito o pessoal fazer umas coisas de escultura, principalmente em molar, faz aquela retração gengival. Você não tem aquela retração gengival se você tem um dente íntegro. A gengiva só retrai e o dente também retrai. Vai comendo as cúspides vão diminuindo, a gengiva também vai retraindo. Então, se você tem um dente sólido, um dente totalmente íntegro, você não tem retração gengival. Tá? Então, quando você vai fazer a escultura da papila, você tem essas áreas do terço médio para cima, são áreas mais retentivas que a gente faz, né? Então a gente dá uma escultura. A região onde tem raiz, ela é mais abaulada. E onde tem a papila, não tem risco. A papila é lisa. Você pode fazer como é que fala? Uma ranhura gengival, mas nunca uma depressão. Aí o cara falava assim, a tua escultura é bonita, só que a tua escultura é doente, né? Como assim? Não, a tua escultura é linda, mas está toda com gengivite. Não é assim. A papila é pequena. Se você não está restabelecendo, você não está fazendo uma prótese, você não está restabelecendo uma pessoa, então você tem que restabelecer ela perfeitamente, né? Hoje em dia todo mundo, a gente vê os dentes que o Tomás fazia, tudo caracterizado, com mancha. Meu, quem quer isso hoje? Ninguém mais quer. Todo mundo quer dente Blitz, né? Tudo branco. 62 já é escuro. Hoje é 60, BL1, BL2, BL3, BL4. E aqui, ó, o pessoal não pega, às vezes, quando termina a escultura, que faz onde tem a gengiva marginal livre, pega o instrumental quente e vai contornando. Se você vier com o Lecron, ao invés de tirar só assim, eu vou mostrar que você tirar em sentido do dente, você já deixa ela arredondada. Você usa bem pouco o instrumental quente. Sem aquela marcação evidente. É, exatamente. Eu tenho evidências menores da raiz, né? Agora em canino eu já tenho uma evidência grande, né? Porque o canino, se vocês perceberem, é o último dente que o paciente perde, né? É uma raiz muito alta, é um dente muito forte, né? Então se ele é um dente forte, você tem que ter uma expressão forte na tua escultura também, né? A não ser que você faça uma montagem e você jogar muito a cervical do canino para dentro, aí evidencia menos.